Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente no episódio de número 1298 deste projeto que tem a ideia de imortalizar histórias marcantes e edificantes da nossa cidade, tenho a honra de poder receber a médica cardiologista doutora Priscila Berno, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Priscila, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. É um prazer enorme, né, dividir um pouco da minha história aqui com você. E, enfim, estamos aí para fazer um bate-papo bem legal. Com certeza, doutora. E antes da gente poder entrar no que você faz com muita maestria dentro da medicina, como está a doutora Priscila mentalmente falando neste ano de 2025? Nossa, já começa com uma pergunta difícil, né? Normalmente pergunta difícil é pergunta boa. O pessoal costuma falar isso. Acho que eu estou muito feliz, né, assim, por estar aqui em Valadares, por estar fazendo o que eu mais gosto, que é trabalhar com cardiologia, né, uma medicina preventiva. E, enfim, é muito bom estar aqui de volta, apesar de muito tempo longe, né, sim, mas estou muito feliz. Acho que... Doutora, como era a Priscila Berno nos tempos do Colégio Imaculado? Nossa! E eu acho que essa risada entregou um pouco. Ai, Deus. A Imaculada foi uma fase muito boa, né? Eu estudei a minha vida inteira no Imaculada, desde pequenininha. E saí do Imaculada para estudar fora, né? Para fazer a faculdade. Mas foi uma época muito boa. Eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, né? Então, Imaculada para mim foi uma escola e foi... algo muito bom, assim, coisa que a gente leva para a vida para sempre. Pensando no tempo de escola e pensando, falando especificamente do que você viveu no Colégio Imaculada, nós sabemos que o tempo de escola ele é único, porque tudo aquilo que a gente vive dentro das escolas onde nós estudamos e tudo aquilo que a gente vive na nossa vida durante o período escolar jamais vai voltar. A vida era totalmente outra. E, de fato, é um dos poucos períodos das nossas vidas que a gente pode falar e afirmar. Você pode falar com seus filhos, por exemplo. Aproveita porque esse tempo nunca mais vai voltar. E o tempo de escola, ele é muito nostálgico. Pelo fato de que ele carrega consigo inúmeras lembranças. Uma nostalgia muito grande. E ainda mais tratando de você, que é uma ex-estudante do Colégio Imaculada, você sabe como ninguém que o Imaculada é uma das grandes escolas da história da nossa cidade. Por inúmeras razões. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Imaculada? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente ao colégio, independentemente do dia, do horário, do mês, do ano, você está passando em frente à escola, vem na sua cabeça na hora. Nossa, são muitas lembranças, são, né, muitas... Nossa, muitas coisas boas que eu vivi ali, sim, né? O Imaculada sempre teve os jogos estudantis. Jopic. Nossa. Ganhou muito? Ganhamos e perdemos muito. Faz parte. Né? Mas, nossa, era muito bom. E eu gostava de jogar várias modalidades, sim, na época. E minha mãe sempre ia nos jogos para torcer. Sim. E ela ficava da arquibancada... gritando, torcendo. Que legal. Mas a gente lá morrendo de vergonha, né? Mas, enfim, sempre foi muito bom. E o Imaculada, assim, me trouxe muitas amigas, né? Assim, que a gente tem até hoje. A gente fazia grupos de estudo. Então, a gente eu estudava de manhã. Sim. Sempre estudei de manhã. Então, saía da escola, a gente ia para casa de uma das meninas, almoçava. Legal. E já passava a tarde inteira para... fazer o dever de casa. E dali já voltava ou para o colégio, ou já ia para o vôlei, ou já ia para natação, enfim. Então, muita coisa a gente viveu ali dentro do Imaculada. Muitas professoras, muitas histórias boas.
Nossa, eu tenho muitas memórias boas de lá. Que legal Muitas. ouvir isso. E até pegando o gancho no que você acabou de falar na parte final da sua explanação, pensando na figura dos professores, ou nas figuras dos professores. E nós sabemos, né, o peso que esse profissional tem, positivamente falando, na vida de qualquer ser humano, principalmente no período escolar. Pensando nisso, qual é a professora ou o professor da sua vida? Nossa, o professor da minha vida eu não tenho. Eu tenho vários professores ali que me Legal. marcaram muito. Tem uma em especial, que é a Vanúzia Níquel, Sim. que ela me deu aula no segundo período. Né? Na nossa era falava período, né? Sim. Segundo período, e foi uma pessoa que eu tenho muita lembrança dela. Uma pessoa muito querida. E que recentemente agora ela veio a falecer, né, por uma doença grave. Então, ela eu tenho uma memória muito boa. Uma outra pessoa que eu gosto muito também é a Iracema, professora de História, que também foi uma pessoa que me marcou muito ali no Imaculada. Nossa, tem muitos professores. Que legal. Né? Tem o Walter, que também foi um professor de Física, que ele tinha um sítio perto do sítio do meu pai, em Alpercata, muitos anos atrás. Sim. E a gente brincava muito na estrada, e o Walter sempre passava na caminhonetinha dele e mexia muito com a gente. Aí no outro dia, na segunda-feira, ele falava: quem estava lá na roça? Ai, eu morria de vergonha. Eu falava: meu Deus, pra que vai falar isso aqui? Tava pintando cerca. Então, assim, muitos professores me marcaram ali. Muitos mesmo. O Vitor também, que foi um professor de química que eu tive, que eu gostava demais. Enfim, Que legal. bastante. Grandes histórias e memórias com esses professores. A medicina que tu escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? Eu escolhi a medicina. Na verdade, desde pequena, meu pai como médico também, cardiologista aqui em Valadares, e desde pequena eu sempre acompanhei ele, tanto no regional quanto lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, ele passando visita, final de semana, e eu sempre estava junto com ele. Me lembro várias vezes de sair da escola, ir para o consultório dele, porque é muito pertinho. Sim. E esperar para poder ir almoçar e ir embora com ele. E várias vezes também a secretária dele entrava de férias e eu cobria Uau. o horário delas ali. Então, eu já vim com isso desde muito nova, desde pequena, né, acompanhando. E eu sempre gostei de ver, sempre estava ali com ele o tempo todo. E o interessante na sua história, doutora, é que por um triz ou por um período, hoje, por exemplo, dia 3 de outubro, eu estaria entrevistando a doutora Priscila Berno como uma médica ginecologista obstetra. Mas a cardiologia, cuidar do coração do próximo, falou mais alto no seu próprio coração, podemos dizer assim. Como foi esse processo e essa mudança na sua carreira profissional? Então, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei, né, do cuidado da mulher, eu sempre gostei das fases, né, da vida da mulher, sempre achei isso muito interessante e gostava muito da ginecologia e obstetrícia. E fui até chegar na cadeira de ginecologia e obstetrícia, que também acompanhei muito. E quando, no último ano da faculdade, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Todo mundo, não, prova de quê? Para residência? Eu falava, eu me senti perdida. Eu falava assim, eu precisava fazer alguma coisa antes de fazer a ginecologia, porque eu gostava também muito da clínica. E eu resolvi fazer clínica antes de fazer a ginecologia e obstetrícia. E fui fazer clínica. Na residência de clínica, eu me apaixonei pela cardiologia também. Lá, eu tive grandes professores e que são amigos nossos até hoje. Legal. Eu trabalhei muito tempo com eles. Depois da residência, eu ainda fiquei com eles, trabalhando. E aí eu nem pensei duas vezes depois em
em ir para ginecologia e obstetrícia. Eu falei, não, vou ficar na cardiologia, porque eu gostava também da terapia intensiva. Então, assim, meus planos mudaram no meio do percurso mesmo. E eu falo assim, que a cardiologia me escolheu, né? E eu acho que foi uma escolha muito boa, foi um caminho traçado muito bom. Assim, hoje eu me vejo como cardiologista e sou apaixonada pelo que eu faço. Assim, eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas eu acho que a mulher é uma coisa assim... ela tem um caminho, né? A mulher tem várias fases na vida, né? Tanto criança, adolescente, juventude, depois a mulher, né? Na hora de gerar, e depois a menopausa, e depois a fase mais velha, né? Que é a mulher idosa. Então, a gente tem um longo percurso, eu gosto muito ali. Qual que foi, ou qual é, melhor dizendo, o grande legado que a faculdade de medicina, o curso de medicina, deixou da sua história de vida como profissional? Eu acho que é o cuidado, né, com o próximo. Você tentar ajudar o máximo que você puder, né, o próximo, a pessoa que está ali, a pessoa que está ali, Sim. né, na sua frente, que buscou por uma ajuda. Eu acho que a ideia da medicina é essa. Pensando na Priscila Berno, já formada como médica, quais foram os seus principais desafios? Porque toda a trajetória profissional, principalmente na fase inicial, ela é desafiadora por inúmeras razões. E cada pessoa, independentemente da profissão, tem ali os seus desafios. Uns mais fáceis, outros menos desafiadores, enfim, outros mais desafiadores. Mas na sua história profissional, quais foram as suas maiores dificuldades ou desafios mesmo que você teve logo no início da sua jornada como uma médica, como uma profissional? A gente sempre tem muitos desafios, né? Assim, a medicina te exige muito, né? Você tem que estudar muito, estar sempre muito atualizado, né? Eu acho que conciliar trabalho, família, tudo isso, eu acho que esse é eu acho um desafio grande, assim. Mas a gente vai seguindo. Pensando na grandeza do seu trabalho enquanto médica cardiologista, e eu como leigo, tá? Fico imaginando o tamanho da responsabilidade e da magia que existe por trás de ser uma profissional que cuida do órgão mais importante do corpo humano. E transportando esse pensamento através de uma pergunta, em forma de uma indagação. Qual que é a grande magia que existe e responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que é ser uma médica cardiologista que, consequentemente, obviamente, cuida do coração de inúmeras pessoas? Qual que é o tamanho da responsabilidade? Muita, né? Gigante. Imagino. Cardiologia, né? O coração é um órgão vital, né? Eu falo assim que... E é muito bonito, né? Assim, se pegar um coração, você ver as cavidades. Então, e cuidar dele, né? Eu prezo muito isso com meus pacientes dentro do consultório. Eu converso muito, eu tento explicar da melhor forma possível para que ele entenda o problema que ele tem, né? Da importância das medicações que ele está fazendo uso, né? E de ter uma qualidade de vida. Porque se não for isso, fica muito... A medicina não fica uma coisa legal de fazer, né? Porque eu tenho que mostrar para ele qual que é o problema dele. Às vezes, se eu precisar exemplificar, eu tenho dentro lá no consultório um coração que eu consigo abrir e mostrar para ele como que funciona, o que é a doença dele, para ele entender, para ele assimilar e conseguir aceitar aquilo e conseguir viver. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quais são as principais doenças que afetam o coração?
Hoje nós temos hipertensão arterial, né? A doença aterosclerótica, que são doenças graves, né? A diabetes. Temos a insuficiência cardíaca, que já é a falência do coração, depois de muito tempo com essas doenças, às vezes, não vou dizer não tratadas, mas, assim, às vezes demorou para poder chegar num diagnóstico, demorou para poder começar um tratamento, né? E aí essas doenças são as que são as mais graves na cardiologia. E pensando na sua profissão, e principalmente na grandeza e importância que uma médica cardiologista tem na vida de qualquer ser humano, pela sua experiência, por aquilo que você faz dia após dia, as pessoas estão cuidando corretamente do coração? Aonde eu quero chegar? Imagino eu, tá? E eu, mais uma vez, como leigo, por favor, se eu estiver errado, me corrija e fique à vontade. Quando existe algum tipo de circunstância, algum tipo de doença, ou algo que acontece ali na hora, em muitos casos, não só se tratando do coração, tá? Mas tratando da saúde como um todo, de todos os órgãos. Às vezes foi uma falta de cuidado que a pessoa teve, e quando ela teve alguma enfermidade, já não era mais possível fazer nada, justamente por conta de já ter chegado a doença ou essa enfermidade no patamar mais elevado possível, e aí não tem como fazer mais nada. E pensando nessa falta de cuidado, como nós podemos cuidar da saúde do coração? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: cuidar da saúde do coração, a gente precisa fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável, evitar, ou se possível, né, a questão do sobrepeso, da obesidade, e evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, assim, se a gente conseguir unir tudo isso, a gente vai ter uma longevidade. Sim. Né? Por quê? A obesidade. A obesidade, hoje, a gente sabe que ela está agregada a vários fatores de risco. O paciente com a obesidade, ele pode desenvolver hipertensão, ele pode desenvolver diabetes, a síndrome metabólica, né? Doença aterosclerótica. Então, assim, se a gente conseguir tratar a obesidade, conseguir que o paciente faça uma atividade física, se ele muda o estilo de vida, com uma alimentação mais adequada, eu consigo reduzir, amenizando esses fatores de risco, tanto a hipertensão, quanto o diabetes, o colesterol, né? O tabagismo também, tudo isso. Eu, nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde a informação é muito rápida, ela chega de uma forma muito rápida. Isso aconteceu comigo até na semana passada, tá? Infelizmente, não vou recordar aqui o número ou os dados corretamente, mas e também acompanhando vários programas vinculados a inúmeros veículos de comunicação aqui do Brasil mesmo, tenho percebido, doutor, e você com a propriedade que você possui, tem total espaço para poder discorrer sobre a inúmera quantidade de casos de infarto em jovens. E é algo que assusta. É claro que o infarto ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa, com qualquer idade. Mas quando a gente se depara com inúmeros casos sendo noticiados de pessoas jovens com 20, 22, 23, 24 anos, assusta. Por que que isso tem acontecido ou por que que isso acontece? Na verdade, o que tem, né, o que a gente tem vivido hoje muito, as pessoas estão muito mais sedentárias, né? Todo mundo usa muito o celular, acaba ficando, né, trabalhando mais estático, então, e aí acaba que o sedentarismo propicia a uma alimentação também não saudável, e não só isso, né? E aí vai juntando outras coisas. Pode vir a questão do cigarro, a questão da bebida junto,
a pessoa fica mais sedentária, ela acaba se tornando sobrepeso e obesa, e aí vai aumentando os fatores de risco, podendo levar também a um infarto mais precoce. Pensando na alimentação, e a alimentação tem totalmente a ver, em muitos casos, com a questão da obesidade. Quais são os tipos de alimentos totalmente prejudiciais, para a saúde do coração? Os condimentos, né? Aqueles alimentos... Ultraprocessados? Ultraprocessados, exatamente. Os alimentos ultraprocessados, esses alimentos que são os fast foods que a gente vê, né? Aqueles alimentos rápidos, né? Sim. De manejo mais rápidos. Esses são os alimentos piores, né? Frituras, enfim, que são... Dei uma voada. Os mais prejudiciais. E é interessante notar porque, e até pensando e voltando, fazendo a relação com a minha penúltima indagação, na saúde dos jovens, é claro que fast food todo mundo come, mas os jovens estão mais suscetíveis a comerem esse tipo de alimento, muito por conta do estilo de vida. E aí tem uma outra bebida, doutora, que não é bebida alcoólica, mas que eu percebo muito sendo usada de forma exacerbada, e ainda mais eu que sou da musculação, então vejo muito em academia, que é o tal do energético. E eu vejo, por parte de profissionais, inclusive da educação física, uma romantização do energético. E aí eu vou te dar algum exemplo. Às vezes a pessoa está ali desanimada para ir poder treinar, e aí mistura o energético, ali 350 ml, 500 ml, com os famosos suplementos alimentares pré-treino, que já envolve ali uma quantidade extra de cafeína. E aí eu fico vendo, eu já vi um vídeo até de um profissional de educação física aqui de Governador Valadares, com milhares de seguidores, e eu pensando, poxa, ele está influenciando inúmeras pessoas a fazerem aquilo que ele está fazendo, se entupindo de energético, juntando com o pré-treino. E esse vídeo que eu vi era de manhã. Aí, às vezes, quando ele acordou antes de ir para academia, ele tomou uma quantidade grande de café com a esposa. Enfim. O quão prejudicial é o energético tomado de maneira exacerbada e indiscriminada para a saúde do coração? O energético, né, é uma bebida que pode aumentar os batimentos, né? Levando a uma arritmia. Então, quando você associa ele, né, o energético, mais esse pré-treino, pode desenvolver muito, né? Tem um risco muito maior de ter uma arritmia. E também, né, assim, a principal arritmia que a gente pode encontrar é a fibrilação atrial, e uma pessoa jovem, né, com excesso de cafeína. Então, realmente é muito prejudicial, e às vezes é necessário até outros tipos de tratamento, né, em cima disso. Mas a recomendação é que evite o uso de cafeína, evite o uso de energético, ainda mais nesses casos, para poder pré-treino, né, para poder usar isso na academia. Fazendo um gancho e linkando academia, energético, pré-treino, existem os usuários de anabolizantes, esteroides anabolizantes. E nós sabemos que durante muito tempo foi um assunto que ele era tratado de forma muito melindrada, ou às vezes nem tratada. Isso eu falo nos veículos de comunicação mesmo. Só que hoje, com o advento do avanço da tecnologia e da internet, é muito comum você ler tópicos na internet, ver vídeos no YouTube falando sobre o uso de esteroides anabolizantes. E, doutora, muitas das vezes é enfatizado por inúmeros profissionais de educação física, atletas, enfim, ou até mesmo por usuários que não são atletas e nem profissionais. São elencados ali os itens positivos, se é que existem, do uso de esteroides anabolizantes. Só que nós sabemos que existem os fatores colaterais que podem agravar e prejudicar e muito a saúde humana.
pensando no coração, o quão prejudicial é o uso de esteroides anabolizantes? O uso de esteroides anabolizantes em dosagens suprafisiológicas, né, no coração, ele pode levar a algumas consequências. Aumenta o risco de pressão alta, né, que é a hipertensão, aumenta o risco de colesterol, do LDL, e diminui o HDL, que é o colesterol bom. Os esteroides anabolizantes podem provocar uma alteração na parede do vaso das artérias, né, no endotélio, propiciando a formação de trombos e aí, né, o infarto, que é a trombose. Então, o uso crônico pode levar também ao quadro de insuficiência cardíaca, que é uma falência do coração. Só que nós sabemos que, ao mesmo tempo, você citando todos esses fatores prejudiciais na vida de quem usa esteroide anabolizante, como a gente costuma falar, né? Se a pessoa quiser usar, ela vai usar. Uhum. E, infelizmente, principalmente da forma errada. Se é que existe uma forma certa, mas no sentido de sem um acompanhamento médico adequado. A pessoa que quer usar, que não é atleta, que não é profissional de educação física, que é apenas um praticante de musculação, que gosta, que tem um estilo de vida, ela quer usar. Então, se ela quer usar, ainda mais hoje em dia, como é de muito fácil acesso, ela vai usar. Mas se a pessoa que quer usar, quais são as formas dela usar de forma segura, pensando na prevenção desses fatores colaterais? Pensando no acompanhamento médico. O que essa pessoa deve fazer? Se ela já está decidida que ela vai usar. Nossa, Gustavo. Bom, ela tem que procurar um profissional capacitado que possa ajudá-la para poder fazer o acompanhamento, porque é necessário fazer alguns exames cardiológicos para a gente ir acompanhando. Às vezes, os efeitos do anabolizante não vêm de imediato. Ele pode aparecer um tempo depois. Sim. Às vezes, em algumas pessoas pode, né, ser um quadro agudo, mas sim, pode aparecer com um tempo depois. E tem que fazer o acompanhamento cardiológico, né, assim. Tem que ter alguém, um profissional capacitado para isso. Doutora, o que é pressão alta? Hipertensão arterial. Que popularmente é conhecida como pressão alta. Como é bom ter uma boa profissional do lado para corrigir. A hipertensão arterial, ela é diagnosticada quando os níveis da pressão estão acima de 14/9. Então, duas medidas aleatórias. Ou a gente fez o mapa, né? E constatou a pressão acima de 14/9, eu já considero aquele paciente como hipertenso. Sim. E na vida de um hipertenso, o que essa pessoa pode fazer para tentar diminuir essa pressão e tentar ao máximo viver saudavelmente, mesmo tendo esse quadro de hipertensão? Mesmo tendo hipertensão. Sim. O paciente já tem o diagnóstico de hipertensão. Eu converso muito com os pacientes e aí a gente tenta alinhar. Para manter uma hipertensão, porque normalmente o paciente acaba usando mais de uma classe de medicamento. Então, para a gente tentar amenizar, controlar os fatores de risco que ele tem, além da hipertensão. Então, sim, se ele tem a obesidade, nós vamos tentar controlar com atividade física, perder peso, ter uma alimentação mais saudável, ter um estilo de vida melhor, um sono de qualidade, né? Evitar o excesso de bebidas alcoólicas, né? Fácil não é, Gustavo. Você juntar isso tudo e colocar em cima da mesa e falar com o paciente que ele tem que mudar, não é fácil. Mas a gente vai tentando alguns pontos para tentar fazer com que eu consiga reduzir a pressão, que eu controle aqueles níveis pressóricos dele e, se possível, tentar diminuir a quantidade de medicação. Se a gente não fizer nada, sim, se eu começar, um paciente chegou hipertenso, passei medicação e ele não fizer nada, hoje ele está tomando 2 classes. Amanhã eu vou ter que aumentar ou associar uma outra medicação, né? E a tendência é só as coisas irem evoluindo. Eu brinco com eles, vamos mandar para trás.
Vamos tentar voltar o que a gente era antes. Porque senão isso vai evoluir, vai desenvolver uma insuficiência cardíaca lá na frente. Porque a pressão alta, ela afeta não só o coração. Sim. Afeta o rim e o cérebro também. Nós conversamos já há bastante tempo, né? Para poder realizar esse episódio do podcast, né? Onde eu tenho aqui hoje a honra de poder te receber. E ontem, um dia antes do nosso bate-papo, eu te mandei uma mensagem te confirmando e te avisando do que seria, do que aconteceria hoje, certo? Pensando no infarto. Doutora, o infarto, ele avisa que vai chegar ou ele pode acontecer de uma forma totalmente inesperada? O infarto, ele vai dando indícios, né? É o que a gente falou e, de novo, o infarto, ele vem... Ele não foi... Nós temos vários tipos de infarto, mas Sim. Vamos falar aqui da doença aterosclerótica, né? A doença aterosclerótica, ela não começou hoje. Ela começou lá atrás. Às vezes, até com a mãe, ainda com o bebê na barriga. Por quê? Porque dependendo do que você alimenta, do seu estilo de vida, as estrias já vão começando a aparecer nas artérias. E aí já começa a ter a deposição do colesterol, do LDL nas artérias, desde pequenininho. Então, a gente precisa reeducar. A gente tem que reeducar todo mundo para não deixar que isso aconteça lá na frente. Então, o infarto, ele vem dando indícios ao longo da nossa vida, até o dia que ele acontece. Um cidadão ou uma cidadã que não possui hábitos alimentares ou um estilo de vida saudável, a pessoa às vezes ela não vai falar com um amigo, com um familiar, mas no âmago dela, ela sabe que ela, por inúmeras razões, tá? Às vezes ela até quer, mas não consegue por conta do trabalho, cuidar dos filhos, enfim. Ela sabe ali que ela não vem tendo uma atitude correta pensando na questão do estilo de vida saudável, que é o quê? Praticar atividade física, beber água corretamente, dormir às 8 horas por dia, por noite, melhor dizendo, comer adequadamente. A pessoa sabe, ela sabe ali no estilo dela, ela sabe que ela não está fazendo o dever de casa, podemos dizer assim, e como eu disse, às vezes ela até quer, sabe que é importante, mas não consegue. E pensando nessas doenças do coração, qual é o sinal, pensando no infarto, por exemplo, qual é o sinal que essa pessoa que sabe que não está fazendo o dever de casa corretamente, qual é o sinal, às vezes, que o corpo dela pode dar que ela tem que ficar atenta? Opa, isso aqui não é normal, tem que procurar uma médica cardiologista. Normalmente, as doenças cardiológicas, elas não dão sinais, né? Assim, são doenças assintomáticas. Sim. Tanto a pressão, quanto o infarto, quanto o diabetes. São doenças que vão tendo as suas alterações, mas que elas não vão te dando... Elas vão te dando indícios, assim, às vezes laboratoriais, de exames, mas sintomas é difícil, às vezes, a gente pegar. Mas, geralmente, um paciente que está evoluindo com um cansaço desproporcional do esforço que ele está fazendo, está tendo um desconforto, né, na região do pré-córte, do peito, né? E tudo isso a gente tem que começar a investigar, tem que começar a observar, estar mais atento ao paciente, né? Observar quais são os fatores de risco que ele comporta, né? Mas doenças cardiológicas, qualquer sintoma que o paciente tiver assim, na região do pré-córte, a gente tem que avaliar e tem que investigar. Doutora, o que é ser médica cardiologista para você? Eu acho que é a minha vida, né? Assim, eu gosto demais do que eu faço. Eu amo, assim, estar lá no meu consultório. Eu falo que é meu momento de descanso. Que legal. Que é o momento que eu estou ali, que eu consigo interagir com o paciente, eu consigo conversar, eu consigo discutir, explicar para ele tudo que eu aprendi, né? Então, ser cardiologista para mim é muito bom, é minha vida, eu acho.
E o que a medicina representa para a sua história de vida? Eu acho que tudo, né? Assim, a medicina igual eu falo, assim, a medicina é o poder, assim, se a gente conseguir ajudar um pouquinho cada um todo dia, né? Ali no consultório, no hospital, né? Lá na clínica onde eu faço exame, isso para mim já é muito bom. Então, assim, a medicina, eu acho que é isso, assim, você acalmar o paciente, né? Às vezes chega aquele paciente preocupado ali, teve 2 picos hipertensivos, a família apreensiva, foi no hospital 2 vezes e tudo. Você acalma ele, calma, vamos rever, vamos sentar Sim. aqui, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, por que aconteceu esse pico hipertensivo, né? Então, eu acho que a medicina é isso, sabe? Assim, é você conversar, saber entender melhor a queixa do paciente e tentar ajudar o máximo que puder. Pensando em ajudar o máximo que puder, o trabalho de um médico talvez seja o mais importante de todos, pensando em praticamente todos os segmentos profissionais e principalmente se tratando da área em que você atua, porque literalmente você ajuda a transformar vidas, mas em inúmeras situações, em inúmeros casos, e me corrija se eu estiver errado, vocês também auxiliam em salvar vidas. E ao longo desses quase 20 anos de medicina, como médica cardiologista, qual que é a grande história que você tem na sua mente? Aquele tipo de história, doutora, que você jamais vai se esquecer, onde nessa história, através da sua intervenção, através do seu trabalho, você pôde transformar uma vida ou até mesmo salvá-la. São muitas histórias, né? Assim, muitas histórias. Nossa, meu pai brinca comigo que nós mesmos deveríamos fazer um livro. Imagino. De colocar as histórias, né, dos pacientes ali, assim, de cada conquista, né, e até as derrotas também, né, que acontecem, né, tem coisas que nem tudo está ao nosso alcance. Mas, assim, realmente, assim, mas eu tenho muitas histórias boas ali, no consultório, e é muito gratificante, né? É muito bom estar ali e poder ajudar e contar as histórias. Em dezembro, nós estamos no mês de outubro, em dezembro, milhares de novos colegas de trabalho irão aparecer no mercado de trabalho pensando na medicina. E nós sabemos que em qualquer profissão, quando um estudante sai da faculdade, ou seja, deixa de ser um estudante, ele sai da faculdade com inúmeros sonhos, com inúmeros projetos, enfim, sonhando em ser alguém reconhecido e referendado dentro da sua profissão. Pensando na medicina, qual que é a dica que você pode dar para quem vai sair da faculdade agora, no mês de dezembro, por exemplo? E até pelo fato de que você já tem quase 20 anos de história, não só como médica, e muito mais tempo de história com a medicina, por conta de tudo que você viveu com o seu pai, vendo ele sendo médico desde pequeno. Enfim, qual é a dica que você pode dar para quem vai sair da faculdade agora de medicina? Então, para quem está terminando agora a faculdade, né, eu acho extremamente importante você fazer uma residência médica, continuar os estudos e depois da residência médica, se for, né, para algum outro campo, a medicina hoje, assim, a gente é uma área muito ampla, né? Tem nós temos muitas especialidades. Então, assim, terminar a faculdade, estudar, fazer uma boa residência, eu acho que essas pessoas vão estar no mercado mais gabaritadas, digamos assim. Vão estar melhor no mercado do que se você só terminar a medicina, e vai trabalhar, assim, digamos. Doutora, a nossa vida é como se fosse um livro, né? Com páginas positivas e páginas negativas. Você mesma disse anteriormente que o seu pai sempre fala que vocês médicos precisariam escrever um livro, né? Cada médico escrever um livro seria incrível, inclusive, boa ideia. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas.
E são assim todos os livros que já foram lançados na Terra. Só que pelo fato da nossa vida, enquanto seres humanos, se parecer com um livro, nós sabemos que na nossa história de vida, nós temos páginas positivas e páginas negativas. E inúmeros capítulos bons e capítulos ruins. E os capítulos eles podem vir através de diversas formas. Um dia, um ano muito marcante, uma conversa, um conselho, uma decisão. Mas acima de tudo, doutora, capítulos da nossa vida podem vir através de nomes que delimitam ali e marcam a nossa trajetória neste plano. No livro da doutora Priscila Berno, qual é o peso e o poder de dois nomes? Manu e Henrique. Ô, Doge. Ai, ai. Manu e Henrique são meus filhos, né? Eu casei, já tenho 12 anos de casada. E logo que eu casei, eu queria ter filho. Falava com meu esposo, eu quero engravidar, eu quero ter filho e tudo. Ele falava, não, calma, nós casamos agora. Vamos esperar e tudo. Eu falava, não, mas eu não posso esperar. Né? A mulher tem... tempo, como o pessoal fala. Não tem jeito. Ele falava, não, mas vamos esperar um pouquinho. E aí a gente acabou esperando um tempinho para Manu nascer. E eu sempre quis ser mãe, assim. Eu sempre sonhei em ser mãe de dois. Sim. De um casal. Uau! E primeiro veio a Manu. Sim. Né? Primeiro eu engravidei da Manu. E depois eu engravidei do Henrique. Mas eles são duas peças raras na minha vida e não vivo sem. São tudo para mim. O que é ser mãe para você? Nossa, ser mãe é estar ali com eles o tempo todo. Eu acho que eu tento ser a melhor mãe possível, né? Tento ser a melhor mãe para eles. Tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades, mas não é fácil. Mas, assim, eu tento educar, eu tento ensinar o que eu também aprendi, né? E eu tento ser a melhor pessoa para eles ali, o porto seguro deles. O fato de você sempre ter na cabeça, antes de ser mãe, a ideia de ser mãe, é muito por conta de tudo que você teve de aprendizado e de ensinamento da dona Tânia? Sim, da minha avó também. Né, assim, eu tive uma infância muito boa, assim, na nossa época, diferente da que a gente vive hoje aqui no mundo, né? E aí, assim, eu vejo que eu sempre brinquei muito na rua. Eu brinquei de boneca até 14 anos. 15 anos, ainda tinha umas bonecas ainda. Então, eu sempre gostei, eu sempre quis ser mãe. E minha mãe sempre foi muito parceira nossa também. Minha avó sempre foi muito parceira. E eu sempre tive muitos primos, tanto de parte de mãe quanto de pai. Família grande. Família grande, dos dois. Então, eu sempre tive essa coisa de família, assim, sempre muito junto. Quem é o seu pai na sua história de vida e a importância dele que ele possui não só na vida da filha Priscila Berno, mas principalmente da médica cardiologista Priscila Berno? Ai, meu pai é tudo, né? Assim, eu acho que meu pai sempre foi o nosso herói, assim, né? Assim, ele uma pessoa muito boa, uma pessoa fácil de conversar, uma pessoa fácil de lidar. Ele sempre foi muito rigoroso, né, em casa. A gente não tinha muito contato. Ele trabalhava muito, dava muito plantão e tudo. Então, o contato nosso era final de semana e à noite, né? Mas meu pai é tudo pra gente lá. Acho que para nós três de filhos. Imagino. Até mesmo pela grandeza que ele possui, não só como médico, mas principalmente como homem. Como eu disse anteriormente, a nossa vida se assemelha com um livro. Uhum. O livro tem páginas positivas e páginas negativas. E a nossa vida também. Feita essa pequena introdução, qual é a página mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade?
para arrancar essa página da história da sua vida? Eu acho que a parte mais triste foi quando a minha avó faleceu, que foi muito rápido. E foi muito difícil, assim, porque minha avó sempre foi uma pessoa muito presente na nossa vida, né? Assim, ela sempre estava em tudo, né? Todos os momentos bons e ruins, ela estava muito presente. E quando ela faleceu foi muito difícil, né? Na época que ela precisou passar por uma cirurgia em Belo Horizonte, eu era recém-casada e ela optou por ficar na minha casa. Sim. Então, naquele momento que ela estava mais fragilizada ali e tudo, ela ficou comigo lá em casa. E foi muito bom, foi uma época muito boa. Mas depois que ela veio a falecer, foi um período mais difícil, assim, sabe? Mas depois foi... A gente vai aceitando, a gente vai entendendo, né, como funciona e eu tenho muitas lembranças boas dela. Defina a sua vida com uma palavra. Eu acho que eu sou vitoriosa. Que legal, parabéns pela sua história. Defina a sua história de vida com uma frase. Não sei, uma frase... Pode ser um versículo bíblico, enfim, fique à vontade, um trecho de uma música. Não sei, não me veio nada aqui. Defina então com uma palavra. Sem ser vitoriosa, já usou. Não sei, não me vem assim uma palavra na cabeça, uma palavra certa para pensar. Defina essa conversa com uma palavra. Muito boa. Uau. Boas palavras. Uau, obrigado. E foi pra lá de especial poder ter essa honra de poder ter dado o seu maravilhoso enredo de vida. Justamente pelo fato de você ser uma pessoa tão grande aqui na nossa cidade, numa área tão especial, que advém de uma família tão importante também nessa área. Logo, motivos não faltam para você poder ser dona, né, de uma grande história que foi imortalizada aqui no episódio número 1298 do Resenha Cash. Muito obrigado, doutora, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo valioso em plena sexta-feira, mãe de 2, e foi uma honra. Obrigado pela atenção e acolhimento. Sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada, Gustavo. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui e espero nos encontrar mais vezes. Se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, doutora. O episódio de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que na semana que vem chegaremos, né, ao tão sonhado e esperado episódio de número 1300. Quem será o convidado especial desse episódio tão essencial e fundamental, assim como foi esse para a história do Resenha Cash? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.